pessoal, estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento nós vamos estudar os capítulos 21 a 24 do livro de Números. No capítulo 21, depois de um breve registro histórico de muitas cidades onde o povo passou durante o Êxodo, a Bíblia vai falar de uma passagem onde uma serpente de bronze foi criada no meio do deserto. Todos aqueles que adoeciam ao serem mordidos por cobras, bastavam olhar para a serpente de bronze e eles eram curados. Isso é um símbolo claro de Jesus Cristo na nova aliança, porque a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 14, e eu quero ler essa passagem com você, onde o autor diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E a Bíblia também diz em Isaías, no capítulo 53, e eu quero convidar você a ler essa passagem junto comigo, falando ainda sobre essa serpente, sobre essa cura. E no versículo 4, certamente Ele, falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos como castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Assim como aquela serpente de bronze foi levantada na antiga aliança e trouxe cura física para aqueles que olhavam para ela, nos dias de hoje, Jesus se levantou em definitivo para que nele pudéssemos ter a saúde divina. Mas a Bíblia também continua nessa leitura falando sobre um personagem muito famoso e um exemplo, de certa forma, a ser evitado, o exemplo do profeta Balaão. A Bíblia mostra que inicialmente ele tinha a fama de um homem guiado por Deus, mas Balaque, filho do rei de Moabe, foi até ele para pedir que ele fizesse uma profecia contra o povo de Deus. E apesar de num primeiro momento ele rejeitar isso, consultar ao Senhor e dizer que só falaria o que Deus mandasse falar, a Bíblia vai mostrar que quando um segundo grupo de mensageiros chega e oferece para Balaão uma oferta maior, um valor financeiro maior, ele fica tentado a aceitar essa proposta. Apesar de procurar Deus novamente para perguntar se deveria ir com aquele grupo, ele deveria de cara ter negado aquela oferta. Mas é assim muitas vezes conosco, quando nós somos convidados para fazer alguma coisa e o preço natural parece bom, a proposta parece tentadora, apesar de no fundo, lá no fundo, nós já percebemos uma direção de Deus para não fazer. Nós dizemos que vamos orar, nós dizemos que vamos buscar a Deus, quando na verdade deveríamos rejeitar e simplesmente seguir a instrução inicial que o Senhor nos deu. A Bíblia diz que no caminho para ir com aquele povo e tentar profetizar de uma forma equivocada, ele se encontra numa situação inusitada, onde ele é ensinado pelo próprio animal, um próprio jumento. E aqui tem um princípio importante também. Se Balaão, um profeta respeitado naqueles dias, pôde aprender uma lição com um jumento que ele usava como animal de carga, qualquer pessoa pode ensinar algo importante para a tua vida. Você não deveria fechar os ouvidos para escutar uma repreensão, para escutar uma crítica de absolutamente ninguém. Esse princípio, quando nós começamos a ler a passagem e ver que Balaão lá diz que só vai profetizar aquilo que Deus mandar falar, pode parecer algo muito louvável, a princípio pode parecer algo muito digno, muito justo, mas a verdade é que ele 3 vezes tentou ouvir aquilo que Deus dizia, quando Deus já dizia que queria abençoar. Em outras palavras, era oferecida uma oferta para ele, para que ele fosse até Deus e profetizasse. E cada vez que uma oferta era oferecida, ele ia mais uma vez a Deus, para ver se de alguma forma Deus mudaria de ideia.
A Bíblia diz que ele, apesar de não ter aceitado as honrarias dos príncipes, nem sequer deveria ter ido, porque de fato o seu coração, como o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 2,15, foi contaminado pelo amor às recompensas que homens podem dar. Ele ficou tentando insistir com Deus para que Deus fizesse aquilo que ele queria e não o que o próprio Deus já tinha falado para ele. Nós vamos continuar essa história no próximo vídeo, onde vamos falar dos capítulos 25 a 27 de Números e vamos ver a consequência do amor à recompensa dos homens ser maior do que a recompensa que somente Deus pode dar para você. Curte, compartilha, deixa as tuas dúvidas, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.